Bom, nesse vídeo eu vou tentar colocar em perspectiva histórica o que vem acontecendo no Rio de Janeiro nas últimas semanas, nos últimos tempos, agora em 2018, né? Essa questão da intervenção militar e do assassinato da ativista Marielle Franco, né? Entre outros problemas extremamente sérios que vem se apresentando, né, no Rio de Janeiro. E vou tentar então dar uma perspectiva histórica para isso, tentar trazer o pano de fundo da história para a gente inserir esses acontecimentos trágicos e lamentáveis na história do Brasil, né? E perceber que eles não são acontecimentos isolados e que há uma progressão, né, desses eventos e que há uma escrita de uma história dentro de uma determinada linha e dá para a gente tomar aí como ponto de partida, ao menos desse capítulo da história brasileira, a proclamação da República, né, no final do século XIX. E essa República ela foi proclamada a partir de um interesse, de um conjunto de interesses, e aí despontava a presença das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Né? E o Exército Brasileiro, naquele momento, absolutamente imbuído de uma doutrina filosófica francesa do final do século XIX, chamada positivismo, né, que se fundamentava basicamente no lema Ordem e Progresso, aquele mesmo que está inscrito no centro da nossa bandeira nacional. E esse lema do positivismo e a doutrina positivista, então, pretendia, né, a realização de uma série de mudanças no país, né, e entre elas, ou essas mudanças seriam organizadas a partir desses dois princípios, né? Do estabelecimento da ordem, quer dizer, uma sociedade ordenada, disciplinada, e o progresso, né, como finalidade a partir do estabelecimento da ordem. Né? Claro que essa ordem, esse progresso, são conceitos não absolutamente objetivos, né? E são conceitos históricos, quer dizer, eles podem ou poderiam mudar de acordo com o tempo, mas nem sempre a percepção que a sociedade tem dos conceitos, ela muda, né? Os valores costumam mudar, mas nem sempre eles mudam, né? Não obrigatoriamente eles acabam mudando. O que eu quero dizer é que a nossa visão de ordem e progresso ainda é muito semelhante a visão de ordem e progresso que a gente tinha no final do século XIX, começo do século XX. Né? Ainda fazia parte desse projeto positivista a ideia de que a ciência teria então um papel preponderante para modernizar o país. Né? Acontece que, nesse momento, no século XIX, fazia parte de do rol de verdades científicas e era algo muito contundente, era uma verdade absoluta e muito presente no imaginário ocidental e na ciência, o racismo. O racismo ele era uma verdade neutra, uma verdade científica. Né? E aí ele foi tomado como uma oportunidade histórica, inclusive, né, por alguns países do mundo, incluindo o Brasil. Né? O Brasil adota uma política pública racista no sentido de tentar promover um projeto de embranquecimento da nação. Né? A gente está num momento em que o esgotamento do escravismo, né, do uso da mão de obra escrava, e a adoção de uma mão de obra livre,
que vai se tornar uma mão de obra assalariada, né? E que é uma mão de obra imigrante, maciçamente europeia. E então a gente tem aí essa substituição da mão de obra escrava, negra, por uma mão de obra livre, branca, dentro de um projeto de embranquecimento que está ligado a essa premissa racista e está ligado, de alguma maneira, à busca pela construção de um país moderno, de um país próspero, de um novo país. E um país próspero, um país moderno, aos olhos das elites nacionais do Brasil e da América Latina, era um país branco. Não é? Era um país, por quê? Porque era um país europeu. Um país rico, um país próspero, um país moderno, é um país europeu. E qual é a característica central de um país europeu? Ser um país branco. Não é? Então, o que acontece com a maioria da população brasileira é um processo de exclusão social a partir dessa transição, né, de fim da escravidão e adoção da mão de obra livre. E aí a população negra, que é um contingente extremamente considerável da população brasileira, a população negra, ela deixa de ser escrava e passa a ser vista como uma população invisível. O negro deixa de ser escravo e passa a ser invisível. Essa deve ser a condição do negro no Brasil. Primeiro escravo, até o final do século XIX, ele deveria ser escravo e aceitar essa condição. Se não aceitasse, seria punido por isso, sofreria as punições por conta dessa discordância, dessa não aceitação, dessa resistência. E, a partir do fim da escravidão, a condição dele é a da invisibilidade. E ele deve aceitar essa condição, porque senão também vai sofrer as consequências dessa não aceitação. Então, o Brasil passa, a partir da proclamação da República, por um processo de modernização, né? A gente pode até botar aspas nessa modernização, porque para os nossos parâmetros do século XXI, o que acontece ali, em termos de exclusão social, né, não pode ser encarada, pelo menos num viés progressista, como uma modernização. Mas para aquele momento, para aquela conjuntura, para as elites brasileiras, aquilo era um processo de modernização, uma modernização evidentemente excludente, né? Uma modernização que tinha uma preocupação estética, mas não tinha uma preocupação ética, digamos, né? E uma modernização absolutamente eurocêntrica, né? Porque não só ela era racista ao dispensar a mão de obra negra, né, e ao marginalizar a população negra, mas ela, à medida em que ela olhava para a Europa como quem olha para um modelo absoluto e tenta copiar o que a gente tem, os padrões europeus aqui, né, para o Brasil, ela pode ser taxada como eurocêntrica, quer dizer, a gente tem lá a capital federal, naquele momento, Rio de Janeiro, empreendendo uma reforma urbana, e essa reforma urbana, ela é toda ela mediada por essa perspectiva eurocêntrica, quer dizer, vão tentar transformar o centro do Rio de Janeiro no centro de Paris, né? Tirar aqueles cortiços todos e construir largas avenidas, praças e bulevares, exatamente como era em Paris, né? Tentar reproduzir o mais fielmente possível, né, a estética e a arquitetura parisiense no centro do Rio de Janeiro. Acontece que, naquele momento, quem habitava o centro do Rio de Janeiro era uma população extremamente pobre, uma população subalterna, ex-escravos, né, que tinham encontrado ali no centro do Rio de Janeiro uma possibilidade de moradia acessível, né? Claro que não era ideal, mas era o que era, como eu disse, acessível, o que era possível, né? E era então, a partir do momento em que
essa gente ela é desalojada, né, das suas casas, essa gente tem que ir para os morros, né? E aí tem início uma história, ou mais um passo, né, extremamente importante e triste nessa história de exclusão social da população negra, né, principalmente da população negra no Rio de Janeiro. É o que a gente chama hoje, né, quando você desaloja uma população carente para promover transformações urbanas, urbanísticas numa determinada área de uma cidade, é o que a gente chama hoje de gentrificação, né? E é um procedimento ainda hoje adotado, né? Quer dizer, você tira populações carentes do centro da cidade, né? Para fazer valer ali os interesses da especulação imobiliária, né? de empreendimentos imobiliários que vão comprar ali aqueles cortiços e pôr abaixo aqueles cortiços, investir na construção de edifícios e condomínios de alto padrão, para depois vender, né, essas construções ou alugar isso e, enfim, ganhar muito em cima desse investimento. Só que aí para onde vai aquela população que morava ali anteriormente, né? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com os negros no começo do século XX no Rio de Janeiro, né? Foram substituídos por uma estética europeia e eles foram ocupar os morros, né? E a partir daí ficar definitivamente à margem da sociedade, né? À margem da sociedade, numa situação de invisibilidade, como eu disse agora há pouco, sem acesso nenhum à cidadania, né? Sem acesso à educação, à saúde, a uma moradia minimamente digna, transporte, nenhum tipo de aparato público que promovesse a realização de algum direito, né? E, portanto, fica muito difícil da gente falar em democracia no Brasil, né? Democracia não é só o voto, democracia é também a efetivação de direitos, né? E aí, então, a gente tem, desde então, né, a ausência completa de um projeto nacional de inserção social dessas populações que foram postas à margem, né, do processo de modernização, do processo de inserção do Brasil numa lógica capitalista, né. As oportunidades não foram destinadas a essa gente, né. E aí é claro que vai haver uma dificuldade imensa por parte dessas populações em se enquadrarem no sistema, né, em alcançarem um espaço legítimo no sistema, né, no mundo do trabalho, por exemplo. Nem todos vão ter esse acesso, né? E aí, dentro de uma mentalidade absolutamente autoritária, né? O autoritarismo marca a cultura brasileira também desde sempre, né? Se consolida com a proclamação da República empreendida pelos militares, né? Então, para essa perspectiva autoritária, historicamente, todo problema brasileiro é um problema policial, é um problema militar, né? É uma questão de descer o cacete nas pessoas, né? Baixa porrada que resolve, né? Então você tem ali, voltando para a questão da gentrificação atual, né? Agora em São Paulo, você tem ali na Cracolândia uma série de pessoas que são dependentes químicos, né? E viviam ali, vivem ali. O que você faz? Resolve única e exclusivamente como uma questão policial, como se não houvesse o aspecto da questão da saúde envolvido ali, né? Professores fazendo greve, por exemplo, agora recentemente, por questões de aposentadoria, né? Resolve só como uma questão policial, manda baixar o cacete nos caras. Então, não é uma questão de educação, é só uma questão policial. Todos os problemas do Brasil são só uma questão policial, porque é uma mentalidade simplista, tosca, né? E que agrada muito a alguns setores que se julgam muito esclarecidos, mas que não são tão esclarecidos assim, porque se fossem,
perceberiam que nem tudo é uma questão unicamente policial, que há outros aspectos a serem levados em conta também, né? E aí, quando eventualmente a polícia não consegue resolver, a gente chama o salvador da pátria, apela para o exército, que é o que tem acontecido, está acontecendo agora no Rio de Janeiro, né? A PM não conseguiu resolver o problema de segurança pública, né? E chama o exército, intervenção militar no Rio de Janeiro, né? O exército proclamou a república, de alguma maneira a mentalidade brasileira considera o exército como os guardiões da república, né? Vira e mexe, em momentos de crise política, alguns grupos da sociedade brasileira, alguns setores da sociedade brasileira saem às ruas pedindo a presença dos militares, né? Então a gente tem ainda essa mentalidade de que há salvadores da pátria e que esses salvadores da pátria, eles têm essa característica do autoritarismo, né? E aí, quando essas populações subalternas, como é o caso da população negra, né? Especificamente aqui a gente está tratando dos morros cariocas, quando essa gente, de alguma forma, reage à invisibilidade, quando essa gente não aceita essa vida à margem, há uma reação do país oficial, né? E aí esse negro pobre, ele passa a ser visto como um inimigo. E se generaliza, né? Então, a gente sabe que no morro, na favela, na periferia, não é todo mundo que é bandido, obviamente, mas vem aquele discurso ou aquela prática de que é preciso tratar aquela gente de uma forma diferenciada, né? Reduzindo ainda mais os poucos direitos que eles têm, né? Direito de ir e vir, por exemplo, né? E aí, então, esse negro pobre é visto como um inimigo, né? E passa a sofrer a violência da polícia, a violência, eventualmente, do exército. E a gente sabe que 76% das pessoas mortas em intervenções militares são negras, né, no Brasil. 76% das pessoas mortas em intervenções militares são negras, né? Então, intencionalmente ou não, né, há esse dado, né? A gente sabe que muitos órgãos de polícia nesse país trabalham com o chamado perfil do suspeito. E a gente sabe o que é o perfil do suspeito, né, no Brasil, né? E aí, então, como eu disse, faz parte, né, de uma reação desse país oficial, né, às reivindicações negras, a uma mobilização negra, quando essa população não aceita, né, mais a sua condição subalterna, a sua condição de subcidadania, né? E então faz parte dessa reação do país oficial a deslegitimação dos interesses dessas populações, dessas minorias, né? Então a gente tem uma série de situações, né, para deslegitimar o discurso negro. Então, ou o direito dos negros, ou a identidade negra, enfim. Então, a religião do negro é vista como a religião do demônio, por uma série de igrejas que cada vez mais ganham espaço no país, né? O protesto da população negra é vitimismo, é mimimi. Quem abraça a causa negra é comunista, é terrorista e assim por diante, né? E então a gente tem essa deslegitimação ideológica, né, que caminha junto com a violência, né? Ambas vão tentar, então, minar as forças dessa população destinada à invisibilidade, né? E aí,
ficam sempre aquelas questões, né, de como resolver, como inserir essa população na sociedade, né? Na verdade, a questão deveria ser como criar uma sociedade no Brasil, como criar uma nação nesse lugar, né? Em um ambiente de extrema desigualdade, profundas desigualdades estruturais, num ambiente que é racista e não aceita que é racista, e talvez esse seja o pior tipo de racismo, porque à medida em que você não aceita que você é racista, você não vai combater esse próprio racismo, né? Então, é muito complicado criar uma nação a partir dessas premissas, né? A partir dessas premissas históricas, dessas características culturais da sociedade brasileira. Quebrar isso é muito complicado, né? A busca por direitos sociais que construa efetivamente uma democracia, como eu disse, democracia não é só o voto, democracia também é a realização, a efetivação de direitos, e a realização desses direitos, ela passa pelo entendimento do que é o iluminismo, e não pelo entendimento do que é o socialismo ou o comunismo, não é? Não necessariamente o socialismo é a solução para os problemas dessas populações. A gente pode dizer que o Brasil ainda não tomou nenhum banho de iluminismo, né? O Brasil não consegue ou se recusa, o Brasil oficial, né, se recusa a entender que a Revolução Francesa, por exemplo, que foi a grande revolução burguesa da história, que colocou a burguesia numa condição de poder econômico, de poder político, de hegemonia cultural, né, de grupo que passa a disseminar os seus valores pelo mundo ou pelo Ocidente, e a gente não percebe que os nossos valores aqui no Brasil, eles não são nem burgueses direito, eles são valores aristocráticos, né? Valores de uma sociedade escravista, que vê o negro como inferior, mas tem uma camada absolutamente imensa de hipocrisia para dizer que não é bem assim, né? Não, o negro não é inferior, mas... E aí vem aquele discurso, né? Mas isso e aquilo. Então, enquanto o Brasil não perceber que faz parte da premissa iluminista que construiu qualquer país sério e admirável do mundo, enquanto o Brasil não perceber que é preciso respeitar essas premissas iluministas, fundadoras da civilização, né, a gente vai continuar nessa barbárie, fingindo que não é uma barbárie, né? Vai continuar vivendo num país extremamente violento, achando que tudo é uma questão de repressão, que tudo se resolve na base da bala, né? É muito triste, né? É muito triste porque a gente percebe que até as populações excluídas começam a reproduzir esse discurso que de forma alguma beneficia essa gente, né? São as maiores vítimas da exclusão, que acabam muitas vezes repetindo essa ideologia de tão potente que ela é, né? Então, é importante perceber que a realização de alguns direitos fundamentais fazem parte da democracia, né? E o Brasil precisa de um banho de democracia, certo? Então, era esse panorama histórico, eram essas conexões entre o passado e o presente que eu gostaria de pontuar aqui. E é isso. Até a próxima.